Bem-vinda, bem-vindo você que se inscreveu nesse curso de epilação hidrossolúvel. Eu sou a Naame Borba, responsável pelo espaço especializado em epilação, que é a Sem Pelo Orgânica, e vou percorrer com você esse caminho. Vou pegar na sua mão, você é a sua mentora, para que você se torne uma profissional de alta performance, extremamente eficiente e rápida e com uma lucratividade extraordinária. Então fica comigo durante todo esse treinamento e você vai ver os resultados no fim do mês. Nesse vídeo eu vou contar a minha história de forma resumida para você que está aqui entender quem sou eu, como eu cheguei até aqui e como eu posso te ajudar. Eu sou formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Me formei no ano de 2006. Percorri um caminho na profissão, me decepcionei algumas vezes, fui estudar direito, me decepcionei mais algumas vezes. Do direito eu pulei para biologia, porém, nesse período que eu estava quase terminando a terceira faculdade, eu fiquei doente, eu adoeci e tive que parar a faculdade. Porém, também me casei e tudo começou a acontecer. Um ano depois que eu já estava casada, eu me encontrei num quadro de depressão muito profundo e uma amiga me convidou para fazer uma parceria com ela. Ela tinha um salãozinho dentro da casa dela e ela falou: "Poxa, vem para cá para você sair de casa". Ela, dentro da amizade que a gente tinha, ela estava tentando me ajudar e ela cogitou de eu fazer um curso de depilação. Eu falei: "Gente, mas eu tenho nada a ver com isso, eu não sou vaidosa, eu nunca liguei para essa parte de estética, sempre fui cliente de depilação, mas nunca me imaginei trabalhando com isso". Mas eu estava numa situação tão difícil que eu abracei aquilo ali como uma oportunidade de fazer algo diferente na minha vida novamente. Fiz o curso, fiz um cursinho de 4 horas dentro de uma lojinha que tinha na cidade. E ali a gente começou e a gente descobriu a cera hidrossolúvel. E ali a gente conheceu uma marca diferente e a gente começou a divulgar pela cidade. A gente foi batendo de porta em porta, comércio por comércio. A gente chamava, atraía o vendedor que dava oportunidade para a gente falava. E com isso a gente conseguiu fazer uma cartela de clientes, nossa primeira cartela de clientes. Tanto que todo o investimento inicial, a gente começou a pagar esse investimento inicial. Eu estava super animada e a gente fechou nossa primeira parceria com uma academia de mulheres. E aí a gente foi naquele evento, aquela coisa toda, estava super feliz e deu certo, a gente começou, só que naquela época eu já estava grávida e não sabia. E aí, 15 dias depois desse evento, eu descobri minha gestação. E até aí tudo bem, uma gestação, né, não vai me atrapalhar em nada. Continuamos fazendo esse trabalho de divulgação e tudo isso, só que quando eu estava com 4 meses de gestação, eu sofri um acidente de moto, né, com meu ex-marido. E aí a médica me proibiu de fazer esforço. E eu morava nessa época no 4º andar de um prédio sem elevador. Então eu não podia subir e descer a escada. E onde eu morava era um pouco distante da casa da minha avó, da minha mãe. E era onde eu atuava como depiladora nessa época. E aí eu tive que abrir mão da minha casa, abrir mão das minhas coisas e ir para a casa da minha avó, porque era uma casa de um andar só, né? Então ali eu poderia descansar, eu teria o apoio da minha família para passar o restante da minha gestação. E assim foi. Fiquei na casa da minha avó e da minha mãe esse período da gestação. Tive a minha filha. E aí, quando ela ia completar 1 ano, isso já era o ano de 2014, eu falei: "Gente, eu não consigo mais, eu preciso atuar novamente, eu preciso fazer uma renda", que eu estava zerada de renda, eu não tinha mais para onde correr, eu já estava passando um período difícil no meu casamento, e eu falei: "Eu preciso dar o meu jeito". E aí, andando pela rua da minha cidade, onde eu nasci, que é onde
a casa da minha avó e da minha mãe, eu passei por um salão de beleza que a minha cabeleireira de muitos anos, desde a minha adolescência, tinha muito tempo que eu não a via. E aí eu passei em frente, olhei, e aí eu voltei. No que eu voltei, eu fui impelida a entrar e conversar com ela. E aí conversei, falei que eu tava com saudade, aquela coisa toda. E no final, eu já tava na porta indo embora, eu voltei e falei com ela. Falei, poxa, eu faço uma depilação diferenciada, minha depilação é rápida, com menos dor. Se você estiver precisando de uma depiladora, pode me ligar e tudo. E aí ela me olhou assim, ela falou, olha, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E aí ela abriu a portinha, tinha uma sala montada. E ela tava assim, profissional. E aí naquilo, ela falou, ó, você pode entrar a hora que você quiser. Eu falei, amanhã eu tô aqui. Só que eu tinha uma filha de 1 ano de idade. Então eu fiz um acordo com ela. Eu não trabalhava todos os dias, eu trabalhava 3 vezes na semana, somente no período da tarde, porque eu tinha que dar conta da minha filha. E ali eu comecei. E olha, gente, eu vou te falar, eu sou uma pessoa tímida. Por mais que vocês achem que não, mas eu sou uma pessoa tímida. E ali eu fui aprendendo por quê? Porque eu tinha que abordar o cliente do salão. E eu chegava perto do cliente e falava, olha, tem uma depilação diferente, você não quer conhecer? E muitas pessoas me diziam não. Mas muitas me diziam sim. Então, a cada não, eu tinha que conquistar 2 sims. Só que desses sims, elas falavam de mim e vinham mais pessoas. Eu tenho clientes até hoje daquela época. Então, ó, ano que vem fazem 10 anos. Eu tenho clientes há 10 anos que são fidelizados, né? A IBIM, ao método. E isso para mim é uma coisa muito legal. Mas eu tive que ter coragem de vestir a roupinha da coragem para abordar cliente por cliente daquele salão. E ali eu fui ganhando uma cartela de clientes, eu fui ganhando confiança e nesse meio tempo eu fui convidada a trabalhar num outro centro estético, um pouco mais avançado, que tinha um público diferenciado. Comecei a conciliar os 2 espaços e ainda assim conciliando com a minha filha, com a minha vida com a minha filha. Aí eu falei, bom, eu vou ter que escolher. Não dá para ficar desse jeito. Então, eu recebi um terceiro convite para ir para um terceiro centro estético. Eu falei, 3 não dá. Eu preciso dar conta da minha pequena. E aí eu abri mão desse primeiro lugar que eu trabalhei para ficar nos 2 outros centros estéticos que eram mais próximos da minha casa. E como eu trabalhava com agendamento, era muito próximo, era praticamente atravessar a rua. Então eu ia atender o cliente e voltava para ficar com a minha filha. Tinha cliente, eu ia, atendia cliente e voltava a ficar com a minha filha. E fiquei assim por 2 anos. E aí eu consegui juntar um dinheirinho e fiz um espaço no meu quarto, quando eu era solteira, eu fiz um espaço de depilação dentro da casa da minha avó. E aí eu parei de pagar comissão por esses lugares e comecei a atuar dentro da minha casa. Eu ficava ainda mais próximo da minha filha e eu tinha liberdade ali de atender a cliente ali. Já minha avó tem um comérciozinho na entrada da casa, que ela é costureira, e eu fiz uma entrada independente para essa minha salinha. E ali eu fiquei. E eu fiquei nesse meu espaço por mais 2 anos. O ano era 2017. Eu não sabia absolutamente nada de marketing, eu não sabia absolutamente nada de Instagram. Nada, gente. Sabe o que é nada? Nada. Eu tinha um Instagram para postar foto. Era isso. Mas eu tinha uma cartela de cliente fiel. E essa minha base de clientes que trazia mais clientes. Só que eu cheguei num ponto que eu queria mais, eu precisava de mais clientes e eu não sabia como captar esses clientes. E eu comecei a orar e pedir ajuda, e eu comecei a pedir uma solução ou uma ajuda para eu poder captar mais clientes. E nisso uma cliente me ligou, falando que existia uma pessoa na cidade estava vendendo um ponto comercial de depilação. Não era o mesmo método que eu trabalhava, mas ela ia embora do país e ela estava disposta a vender o ponto.
Eu falei, gente, mas eu não tenho dinheiro. Falei, como é que eu vou comprar um ponto comercial? Eu não faço ideia. É um valor que eu não tenho. Mas, mais uma vez, me enchi de coragem e fui conversar com a proprietária desse espaço. Cheguei lá, conversamos, falei, olha, eu trabalho com depilação há tantos anos e tudo, mas não é esse método, é outro método e tal, tal, tal. E ela falou, olha, eu queria muito vender o meu espaço, mas eu queria que alguém desse continuidade ao meu sonho. Eu não queria vender para alguém desmontar tudo e virar outra coisa. Trabalhei muito aqui, tenho alguns anos aqui também. E o mais interessante, ela tinha uma base de clientes também já formadas. Então, o que eu tinha que fazer? Só trocar o método, oferecer o meu método. E assim eu fiz. Conversei com a minha mãe me ajudou a fazer o levantamento do dinheiro necessário para pagar o espaço. E eu, com toda a fé e toda a coragem, falei, vai dar certo. Gente, ó, só na base da fé, tá? Falei, vai dar certo, porque eu tinha muita, muita confiança de que o método era bom e que as pessoas iriam experimentar e iriam gostar. E assim eu vim. No dia que ela me entregou a chave, pegou a bolsinha dela e saiu, foi o dia que eu falei, agora é para valer. E a cada cliente que entrava, eu explicava a diferença do método e propunha para ela, vamos experimentar, quem sabe você não gosta. E hoje, a maioria dessas clientes são minhas clientes até hoje, já fazem 5 anos que eu estou aqui no espaço. Comecei sozinha, mas hoje eu tenho uma equipe de 9 pessoas que eu treinei, cada uma delas, algumas já saíram, outras novas chegaram, e eu tenho muito orgulho de tudo isso que a gente está construindo junto. E hoje eu estou aqui para mostrar para você que é possível. E eu estou aqui para ser a sua mentora nessa técnica incrível para que você não tenha problema, para que você tenha uma alta performance e tenha o sucesso que você merece. Então, se você está passando por algum momento de dificuldade, se você está passando por algum momento de desânimo, de virada, precisando de algo para renovo, você está no lugar certo. Aqui você vai aprender tudo o necessário para que você tenha uma virada de chave na sua profissão e na sua vida. Espero e oro por você para que você tenha resultados incríveis quando você começar a colocar em prática cada detalhe que eu vou te mostrar durante todo esse curso.